Meu convidado de hoje é o Dr. Alessandro Silva, mestre especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Vou abrir o programa agradecendo a sua presença, doutor. Obrigada. Boa tarde, obrigado pelo convite. Deixa eu justificar que a gente tem aqui um aparelho, né? O doutor vai mostrar coisas importantíssimas, muito bacanas, durante todo o programa de hoje. Então, você não perde por esperar. Já já a gente vai entender, a água é minha. Mas você vai entender que o aparelho aí tem um motivo, tem ovos ali também, que dá pra gente mostrar. Já tem um motivo para isso. Já já você vai entender para que serve esse aparelho. Doutor, vamos começar então falar sobre cirurgia ortognática. Alguém pode achar que se trata sempre da mesma coisa. São vários tipos de cirurgia? Bom, boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui, né? Prazer é meu, doutor. Eu queria explicar porque ortognática é um termo um pouco mais distante da população e, na verdade, esse termo significa a junção de duas palavras, que é orto, que significa correto, né? E gnatus, que são os maxilares. Então, ela é colocar os maxilares em harmonia, porque aí sim a ortodontia consegue movimentar os dentes. Então, a população tem que ter em mente uma coisa: a ortodontia movimenta dente onde está a base óssea. Se as bases ósseas, que é a maxila e a mandíbula, estão mal relacionadas, a ortodontia não vai conseguir deixar os dentes com uma oclusão, com uma mordida adequada. Óbvio que se essa discrepância é pequena, dá para tentar compensar. Agora, se a discrepância é muito grande, não tem como. E é por isso que tem muitas pessoas que colocam o aparelho 1, 2, 3 vezes, tiram o aparelho e falam, volta tudo, porque está sendo conduzido de uma forma inadequada, né? E a cirurgia, ela vem para ser um auxílio para que ele obtenha o resultado final. Então, qual é o resultado final? É uma mordida adequada. Só que com isso, ele ganha estética também da face. Tá, então é preciso às vezes fazer em conjunto tudo isso para o resultado ser bom. Com certeza. Então, é um planejamento que envolve outras especialidades, né? Dependendo do problema que o paciente tem, você pode envolver, às vezes, cirurgia plástica, otorrino junto, mas num caso convencional, é basicamente o ortodontista, o cirurgião maxilofacial e um clínico geral, um protesista, para poder finalizar o caso. E ao longo do programa eu vou explicando para as pessoas entenderem como é que é esse passo. A gente vai explicar também quando é que a gente procura um bucomaxilo. Porque o cirurgião dentista que nós estamos acostumados a frequentar, geralmente é um generalista, né? Isso. Então ele trata um pouquinho de tudo. Às vezes é para fazer um canal, ele te encaminha para um endodontista. Se é preciso usar aparelho, ele te encaminha para o profissional especialista, né? Que vai tratar disso, vai conduzir esse caminho. Mas a gente sempre tem o geral ali, né? Então, como se fosse a âncora, né? Isso, o clínico geral, né? Como seria um clínico, a gente sempre tem ele ali. Agora, eu queria que você explicasse pra gente, doutor, se todo cirurgião dentista, todo dentista está habilitado a perceber quando é que o caso não é só, por exemplo, para um ortodontista resolver. Na verdade, a base de toda odontologia é em uma coisa só, que é a oclusão, né? Então, tecnicamente, o dentista, ele deveria, pelo menos, detectar que alguma coisa está errada, para poder indicar. Ele pode, às vezes, não ter o diagnóstico, como câncer de boca. Eu não sou obrigado a tratar, mas eu tenho que reconhecer alguma coisa não tá certo. E aí você encaminha para o profissional, né? A cirurgia bucomaxilofacial, ela abrange muito mais do que dente, né? Então, ela envolve cirurgias de terceiros molares, que é de siso, implantodontia, que é para colocar implante, enxerto, envolve a articulação temporomandibular, que são aqueles estalidos, ATM, enxaqueca, dor de cabeça, zumbido. Isso tem tudo a ver com a mordida e tem tudo a ver com a cirurgia ortognática. E também um outro segmento são os traumas de face, né? Então, eu sou responsável pelo serviço de trauma do Hospital Santa Catarina. O serviço de urgência, pacientes que sofrem acidente de carro, moto, que fraturam os ossos da face, a gente reconstrói. Baleados. Também. E um outro segmento é a apneia obstrutiva do sono. Isso é um problema de saúde pública. Os indivíduos morrem, né, se não tratar. Então, também a gente intervém, e, obviamente, em conjunto com o neurologista, com o cirurgião plástico, com o otorrino. Então, é sempre um tratamento multidisciplinar. Tá.
E aí tudo vai ser definido a linha de tratamento, o que vai precisar ser feito, dependendo do que a pessoa apresenta. Dependendo do que apresenta. Então, é importante falar assim, começando do mais simples, né? Que é a cirurgia bucal, que é o que a população está acostumada, que é o siso, né? O siso não é um dente que foi amaldiçoado, então todo mundo tem que tirar. Deus inventou o dente para estar na boca, para mastigar, tá? Então, você tem que ter ele em condições de mastigação, em condições de higiene também. Então, Legal. se um terceiro molar tiver numa posição... Que é o siso. Que é o siso. E que ele não bate com o de cima, ele é que nem um piercing na boca. Ele não está suprindo a função mastigatória e ele está ali só para dar cárie. Se o paciente não consegue passar o fio dental adequadamente, ele vai ter uma série... A escova não alcança. Não alcança, ou ele sente a gengiva inflamar um pouco, depois desinflamar. Isso pode gerar uma série de problemas, né? Eu posso mostrar aqui depois... Pode mostrar. Um tumor, que pode ser oriundo, às vezes, da retenção prolongada de um terceiro molar. Agora, a gente sabe que o siso, ele se apresenta em diversas posições, né? Geralmente as pessoas têm 4, né? Mas eu já vi casos com 5 e pessoas que não tinham todos. Eu mesmo só tive os inferiores, eu não tive os superiores. Então, teoricamente, se fala que ele está em evolução. Tá. Né? Então, tem algumas pessoas que já nascem sem. Mas o problema de você não ver na boca não significa que você não tem. Lá. Então, isso que é bacana, né? Os dentistas, eles pedem, porque tem uma idade que o dente pega, bem característico, é o dente do juízo, né? Mais ou menos com 18 anos, é quando o dente começa a nascer. É porque, cronologicamente, é realmente nessa fase que ele começa a nascer. Mas não quer dizer que ela vai ter juízo com 18, né? Não. Às vezes não tem juízo a vida inteira. Mas é importante tirar a radiografia. A radiografia panorâmica é ideal, porque ela dá uma visão geral, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu mudar pra cá. O que você falou sobre um dente do siso que deu problema, então, manter este dente ocasionou um problema nessa boca? Não é incomum, né? Vocês podem ver aqui, essa aqui a radiografia está seccionada, né? Então, você vê, esse aqui, na verdade, é o segundo molar do paciente. O siso, ele tinha que estar aqui atrás, mas olha como ele está rechaçado para cima, porque tem um tumor. Se você puder acompanhar o cursor aqui, ó, ele vai envolvendo toda essa região até aqui. O que acontece? Você imagina que essa mandíbula, ela está aqui nem uma casca de ovo. Esse indivíduo, se ele mastigar alguma coisa mais dura, ele quebra mastigando. Se ele cair no chão e bater, ele quebra. E ele não sabe nem o que aconteceu, porque é imperceptível. É assintomático, até ele ter esse cisto, esse tumor em grandes proporções. Então, o tratamento, às vezes, envolve uma ou mais cirurgias, né? Nesse caso, você vê, clinicamente não tem nada. Olhando a boca desse paciente, não tem nada. Então, mas na radiografia você detecta, né? E aí, aqui depois de tratado, né, por algumas técnicas, você vê que ficou totalmente restaurado. Então, o siso não mais está aqui e todo esse osso aqui foi reparado. Porque isso atrapalha o osso, né? É como se fosse uma bexiga. Você imagina que você vai insuflando uma bexiga e ela vai expandindo, não vai? Vai. Se ela vai acontecendo isso dentro do osso, ela vai reabsorvendo o osso. Entendi. E é o que tem dentro. Teoricamente, nada, líquido. Então, fragiliza muito, né, a mandíbula. O que a gente chama de fratura patológica. Às vezes o indivíduo está comendo pão e quebra a mandíbula no meio. Então, por isso que é importante a visita e radiografia para poder detectar se você tem. E se você tem, para que esperar ele dar problema? Tira o dente. A não ser que tenha outros fatores que contraindiquem, como algum problema sistêmico, então é um paciente que já tem uma idade avançada. Mas caso contrário... Agora, só retira o dente do siso se ele provocar algum problema ou... Tira sempre. Então, se o dente estiver na boca e suprindo a função dele mastigatória, mantém. Permanece. Desde que o paciente consiga higienizá-lo. Entendi. Caso contrário, tira. Porque vai dar problema. Porque eu recebo aqui diversas mensagens. Denise, pergunta para o doutor se o dente nasceu, está me atrapalhando agora a mastigar. Estou mastigando a bochecha pelo lado de dentro. Estou mastigando a minha boca. Vou comer alguma coisa, está me irritando. É um caso para se pensar em tirar? Porque o que acontece? Trauma crônico de longa duração não é bom. Machucar sempre o mesmo lugar, né? Porque isso, se o paciente tiver alguma predisposição genética para ter alguma neoplasia, que é um câncer, uma porta, ele até pode ter uma porta para isso, né? Então, se é alguma coisa que pode ser feito algum ajuste para que isso não aconteça, ok.
Caso contrário, é melhor tirar. Agora, tira só um, tem que tirar os dois? Aí, no caso, na maioria das vezes, tira os dois. Por quê? Porque o dente, ele está continuamente nascendo, né? Ele está continuamente erupcionando. Se não tiver o outro. Então, se não tiver o outro, ele vai ficar e vai desnivelar. Tá. O que acontece? Começa a interferir na mastigação do paciente. E aí, ele começa a ter um contato prematuro e ter dores articulares. Aí, além dele perder o siso, ele tem um problema de ATM. Entendeu? Então, uma coisa leva a outra. E agora, vamos supor que você tirou o siso de cima e o segundo molar bate numa pontinha do terceiro. Você pode manter ele, porque ele tem algum contato com o de cima. Tá. Por isso que o dentista tem que avaliar. Muito bem avaliado, porque às vezes com o dia a dia, a correria, o passar dos anos, a gente muda a mordida, né? Então, modifica. Quem nunca frequenta o dentista, que não vai a cada 6 meses, nem a cada ano, ah, não, tá tudo bem, minha mordida é ótima. Quando volta, mas minha mordida sempre foi boa, sempre foi certinha, por que agora mudou? Porque muda mesmo, né? Até porque é dinâmico, né? Então, a gente muda, a gente diminui de tamanho também, né? À medida que vai envelhecendo. E também tem perda de minerais. Então, você tem perda também de estrutura dentária. Até pelo próprio uso, vai desgastando os dentes. E esse uso acaba sendo exagerado quando o paciente tem bruxismo, né? E aí ele perde uma dimensão, ele morde mais do que deveria e aí começa a acarretar a articulação. Então, é um atinge complexo. Atinge a ATM também. Além de perder a altura dos dentes. Atinge pode gerar até ruguinhas antecipadas, né? Aí pode gerar algumas coisas que chamam quelite angular, que é candidíase, é sapinho, né? É mesmo? É. Ocasiona isso? Ocasiona porque o que acontece? A partir do... Vamos imaginar assim, eu tenho um stop na boca, né? Que são os dentes. Eu vou morder, eu paro porque tem dente. E o côndilo, né, aqui essa parte do osso que dá TM, ele gira. O que acontece? Quando eu tenho a diminuição dos dentes, ele vai girar mais do que normal. Ele vai comprimir uma região que não era para ser comprimida. Então, por isso que o paciente tem dor. E essa dimensão vai diminuir. Então, a boca fecha mais do que o normal e o canto da boca fica sempre úmido. E aí favorece o aparecimento de fungo, que é a cândida, que é o sapinho. Entendeu? Por isso que os pacientes que usam prótese total, dentadura, às vezes tem um pouquinho de cândida. Porque a prótese foi feita numa dimensão inadequada. Tem que aumentar essa dimensão para que esse canto não fique tão úmido. Deu para entender? Deu. Agora, é muito amplo, então, né, doutor? Porque uma coisa leva a outra, na verdade. E aí você pensa que então a mordida que ficou ruim, o dente que nasceu e não cabe mais na boca, porque tem isso também, de repente, tá tudo perfeito. O siso erupciona e aí mexe os outros dentes. Isso pode acontecer também. Já quem tira as nossas dúvidas é o doutor Alessandro Silva. Ele é mestre especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Está nos explicando aqui quando é que a gente procura esse especialista. Ele trata do quê, né? São tantas... É uma cadeia, né? Uma coisa leva a outra. Como é importante ter, então, a função da boca preservada dos dentes, né? Para que a gente não tenha problemas como o da TM, por exemplo, que às vezes enlouquece a pessoa, porque é uma dor insuportável, trava toda hora e aí precisa às vezes até fazer cirurgia, né? Precisa. É importante falar porque normalmente quando o paciente nos procura no consultório, ele já passou uma via crucis. Ele já passou em neurologista, já passou em otorrino e ele não sabe qual que é a causa. O distúrbio da articulação temporomandibular, que é a ATM, ele é multifatorial. Então, ele pode ter ser como consequência de um problema sistêmico, pode ser em decorrência de um distúrbio da mordida do paciente ou pode ser algum problema intraarticular, né? Hoje, foi bom você falar, existem várias formas de terapêuticas conservadoras, que é a utilização de botox nos músculos, né? Placa de mordida e, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos e alguns minimamente invasivos, que é o que a gente faz hoje em dia. Legal. Que é artrocentese e artroscopia. É a mesma coisa do joelho, né? Que você faz a artroscopia do joelho, faz aqui. Né? Mas são 2 furinhos e se você pegar uma régua e for verificar, é uma ótica, né? De 1,2 milímetros. Então, é muito pequena, em que a gente visualiza a articulação por dentro, joga soro lá dentro, lava ela, limpa e coloca um lubrificante ou então um anti-inflamatório, um corticoide.
e aí dá condições do paciente se restabelecer. E a recuperação é boa? É super rápido. O paciente opera de manhã, vai embora à tarde e trabalha no dia seguinte. Legal. Né? Bom saber, porque as pessoas cada vez mais ativas, a gente também não pode voltar ao trabalho, né? Verdade, Fica verdade. um período só curto, né? Então, se recuperando e já volta às atividades. Mas não são em todos os casos, claro, né? tem casos e casos, né? Os casos mais avançados, o mais comum é você ter um distúrbio do disco articular, que são aqueles pacientes que têm aqueles estalidos. Ele fala, doutor, olha, eu estou abrindo a boca, eu escuto um estralo, né? E aí, quando eu vou fechar, eu escuto de novo. Ou então ele fala, olha, parece que tem areia dentro do meu ouvido. Isso já é uma degeneração do disco. Então existe uma cirurgia também pequena, que nós localizamos o disco articular, que está aqui, e reposicionamos ele de acordo com a anatomia, né? Agora, se não tratado, isso pode começar a degenerar e o paciente cair num problema de prótese. Como existe prótese de joelho e de quadril, existe prótese de titânio aqui para articulação. Às vezes ela degenerou de uma tal forma que a gente tem que substituir tudo. Retira todo o côndilo e a articulação e restitui por uma de titânio. Tá. Agora, doutor, queria que você falasse um pouquinho onde entra o trabalho do cirurgião bucomaxilofacial nos implantes, nas próteses? Então, a implantodontia, né, hoje é muito mais acessível para a população. Deixa eu mostrar até umas fotos aqui. Na verdade, é só um exemplo. Como forma de tratamento, o paciente ele pode ter o uso de dentadura, que são aqueles pacientes que não têm dente nenhum, né? As dentaduras convencionais, ou o paciente pode ter uma prótese removível, que são aquelas próteses, como está aqui, né? Essa aqui, que substituem parcialmente alguns dentes que eles perderam, que tem uns grampos. Tem grampo, não é uma dentadura comum. É quase como se fosse, porque ela substitui grande parte dos dentes e tem um grampinho para poder apoiar em algum dente. E os implantes. Só que hoje, se o paciente perder todos os dentes na mandíbula, se nós colocarmos só 4 implantes aqui na frente... Já é possível fazer? Faz tudo fixo. Legal. E ele pode comer qualquer coisa que ele quiser. Churrasco, é como se tivesse dente de novo. Né? E hoje é muito rápido, em menos de 4 meses ele já está reabilitado muitas vezes. Só naqueles casos em que o paciente tem osso suficiente para receber. Nos casos que não tem osso suficiente, aí precisa de enxerto. O bucomaxilo também faz enxerto? Também. Como é que funciona esses enxertos, né? O ideal, o protocolo, né, o gold standard, é você fazer enxerto autógeno, tira do próprio paciente. Na maioria dos casos, tira de dentro da boca mesmo. E aí consegue reabilitar. Só que em alguns casos, nós temos que tirar de algumas áreas fora da boca, que pode ser do quadril, ou de banco de osso, banco de tecido. Que pode ser inclusive de cadáver, que tem doação, né, de órgãos humanos, ou de ossos sintéticos. E não tem problema de contaminação, né? Nenhuma. É super controlado, né? É bem estabelecido isso. A minha opção é utilizar a proteína morfogenética. Que é o que tem de mais moderno hoje, né? É o que tem de mais moderno. O que significa isso, né? É como se fosse um gel, uma proteína, que nós colocamos ali dentro da região onde que eu quero que forme osso, e ela vai estimular as células do sangue para virar célula do tecido ósseo, do osso, e produzir osso. Entendeu? Então é o que tem de mais moderno para poder reabilitar. E assim, é super tranquilo para o paciente também esse procedimento, em termos de pós-operatório. Tá. Agora, eu vou atender uma telespectadora, mas já você responde aqui minha pergunta. Por exemplo, às vezes a gente busca o profissional para corrigir algo meramente estético, para nós. Por exemplo, um sorriso onde a pessoa mostra a gengiva. A gente acha que de repente, a gengiva que está sobrando. Eu queria que você falasse. Já, daqui a pouquinho, mas não responde então agora. Tá bom. Eu vou atender a Magda, tá na linha já esperando para falar conosco, de Goiânia, Goiás. Oi, Magda, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Pode fazer. Eu, mais ou menos 8 anos, eu tive um diagnóstico que eu precisaria de fazer uma cirurgia ortognática. Mas eu tinha colocado já 2 implantes, tinha perdido os implantes por causa do mau atrito dentro dos dentes, né, a oclusão. Então, estou no ortodontista há 5 anos
Assim, eu acho uma eternidade. Tá. Ele agora diz que eu já estou pronta para fazer a cirurgia. Só que eu tenho, assim, ao mesmo tempo que eu quero fazer a cirurgia, eu tenho um medo, né? Porque, assim, afeta mais a região do lado esquerdo, eu tenho muita dor de cabeça. Assim, 3 semanas seguidas de dor de cabeça. Se eu estou no caminho certo, faço a cirurgia ou não. Magda, eu vou pedir para você retomar, que eu não entendi uma parte do que você falou. Então, você já está há bastante tempo com um especialista, esperando para fazer a cirurgia. A cirurgia, só que antes eu tive que usar o aparelho. Ortognática. Eu tive que usar o aparelho para fazer a correção dos dentes. Tá usando o aparelho, já acabou? Não estou de aparelho ainda. 5 anos você falou, né? 5 anos. A gente sabe há bastante tempo. Assim, eu acho uma eternidade, né? Mas segundo o ortodontista, segundo ele, não. Porque eu tô hoje com 47 anos. Tá. E aí, segundo ele, ainda não tá na hora de fazer? Não, segundo ele, tá na hora. Só porque eu ainda tenho medo, né? Dessa cirurgia, por ser uma cirurgia complexa, né? Tem pergunta para a Magda, doutora? A gente já consegue responder. Eu consigo responder. Magda, obrigada pela sua participação, viu? A gente sabe que o especialista, então o ortodontista, ele sempre acha que 5 anos não é muito, mas para nós a gente sabe que é, né, doutora? Ninguém quer ficar tanto tempo assim usando o aparelho, né? Então, cada caso é um caso, né, Magda? Eu não vi o seu caso, mas o que eu posso te falar é que quando existe um tratamento compensatório, como eu te falei, né? Você tem uma pequena discrepância e você vai tentar camuflar, realmente às vezes demora muito tempo a ortodontia, porque você está indo num sentido contrário ao da natureza. Mas quando você vai fazer um tratamento para cirurgia, o normal é demorar um tratamento pré-operatório ortodôntico em torno de 1 ano, 1 ano e meio, tá? Não costuma estender muito mais do que isso. Porque vai fazer a cirurgia, né? Vai fazer a cirurgia. Não está esperando o resultado final com o aparelho. Porque o objetivo da cirurgia é alinhar e nivelar esses dentes para que você tenha um mínimo de contato adequado para que tenha estabilidade. Aí a finalização é depois da cirurgia, em que ele vai engrenar e finalizar. Então, cada caso é um caso, eu não sei do seu caso, né? Mas 5 anos parece um tempo um pouco a mais. Mas também tem que levar em consideração a idade e tudo. Como você já colocou implante, isso é um limitador. Porque o dente movimenta, mas o implante não. Então, às vezes, o colega pode estar tendo algum problema pela presença dos implantes. Agora, a tua questão principal era... O medo, você está no caminho certo, né? Eu acho que esse é o medo de todos os pacientes, né? Eu mesmo me submeti à cirurgia. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer, da mesma forma que você tem medo, você tem que perguntar, e se eu não fizer, quais são as consequências que eu vou ter, né? Eu acho que é uma cirurgia segura, desde que seja efetuada por um profissional competente, num hospital adequado, com recurso, né? E num paciente estável. Então, se é uma cirurgia eletiva, eu posso operar o paciente nas melhores condições dele. Claro. Então, eu iria tranquilo, escolha um profissional, confie nele, e você vai ter um bom pós-operatório. Os pacientes, eles não se queixam no pós-operatório de dor, por incrível que pareça. O que ele vai ter é uma limitação funcional. Então, ele não consegue comer tudo o que ele quer. Da mesma forma que se eu operar meu joelho, eu não posso sair correndo. Se ele operar, ele não pode comer picanha. Vai ser gradativo, né? Na primeira semana só líquido, na segunda semana pastoso e assim vai, até 3 meses que ele pode comer carne assim dura, né? Eu falo brincando que com 6 a 9 meses ele pode lutar Muay Thai se quiser. Então já está 100%. Já está 100%. Mas é importante dizer que quando o paciente opera na mandíbula, ele fatalmente vai ter parestesia, que o lábio fica amortecido um pouco. Para sempre ou só? Não. Depende também do cirurgião, né? Mas você porque você está trabalhando ali numa área bem delicada, né? É até o motivo pelo qual eu vou mostrar esse aparelho. Porque dá medo mesmo. Acho que é o grande medo das pessoas que fazem, que vão se submeter a uma cirurgia na boca, qualquer uma que seja. Até se é algo um pouquinho mais invasivo, no dente mesmo. O grande medo é pegar um nervo, de repente. Mas se o profissional ele é cuidadoso e ele faz a técnica adequada e correta, não tem problema. O paciente vai ter o lábio um pouco amortecido e isso vai voltando gradativamente, né? Hoje, no meu consultório, a gente aplica laser, né? Dá algumas medicações, isso acelera bastante o retorno.
Mas existem alguns aparelhos, como esse que eu vou mostrar, que causa uma proteção para a estrutura nervosa, né? Mas ele não substitui a técnica, né? O importante é realmente o cirurgião ser delicado. Tá. Mas, Magda, fica tranquila, vai dar tudo certo. Pode ir que esse é o caminho correto. Tá, agora, doutor, fala pra mim, a pergunta que eu tinha feito era sobre um sorriso, por exemplo, onde a pessoa mostra muito a gengiva. A gente acha que tem o quê? Gengiva demais. Foi importante você falar, porque aí você tocou em dois fatores, né, distintos. O primeiro é um sorriso gengival. Então, a pessoa sorri muito e mostra a gengiva, né? A gente tem que analisar duas coisas. A primeira a análise tem que ser feita em repouso e não no sorriso. Por quê? Porque em repouso eu tenho que mostrar de 1 a 2 milímetros de dente. Então, se você olhar para minha boca, você vê que eu mostro 1 milímetro, mais ou menos. O homem mostra um pouco menos, a mulher mostra um pouco mais. A mulher mostra em torno de 2 a 3. Isso vai dar jovialidade. Porque sorriso gengival, isso é animação. Eu posso sorrir assim, eu posso sorrir assim. Você se empolga, né? Você isso é animação. E aí, como é animação e é muscular, a gente pode aplicar botox. Que aí deixa para baixo, né? Mas caso o dente em repouso esteja mostrando muito, isso mostra para mim que o osso pode ter crescido muito. Esse osso maxilar. Aí a gente tem que reposicionar ele para cima e resolver o problema. Só que tem outros casos em que a gengiva cresceu sobre o dente. Então são dois casos diferentes. Distintos. Você pode cortar a gengiva quando ela cresceu sobre o dente, ou é o osso inteiro que cresceu. Mas aí o profissional tem que detectar qual que é um caso e qual que é o outro, né? Tá. E os dois casos podem ser feitos... Não, o que precisa mexer no osso é o bucomaxilo. É o bucomaxilo. E o da gengiva? O da gengiva, o profissional mais adequado é o periodontista. Tá. Né? Que é o especialista nessa e área. é ele que vai fazer essa... Agora, você tocou no outro ponto que eu achei importante. Você falar assim, porque diz que a beleza não é tão importante, né? Tem muitos pacientes que falam assim, olha, doutor, eu tô casado já, então eu não tô preocupado com isso. Não é bem assim, né? E eu falo brincando, e é uma verdade, eu vim aí de uma época em que não era de rotina que tinha carro com ar-condicionado. Agora, se hoje você pega um carro e quebra o ar-condicionado, você não sossega enquanto você não corrige. Porque você se acostumou a ter um conforto. Sim. Né? E tem uma pesquisa interessante que eu vou mostrar aqui. Mostre. Que foi importante você ter falado. É porque, infelizmente, a gente só busca o profissional, às vezes, quando mexeu na estética, né? Tem aquele, como você falou, que não vai se importar tanto, né? E tem o que quer preservar ao máximo. Então, a cirurgia ortognática, ela vai dar o benefício para o paciente funcional. Esse é o primeiro passo, né? Dar função para ele. Mas uma vez que eu coloquei os maxilares numa posição adequada, ele vai ganhar de brinde a estética. Sim, essa pesquisa de beleza no trabalho é excelente. Esse aqui foi eu até tirei uma foto porque foi uma aula que eu dei e eu coloquei, justamente naquele mês que eu estava falando, saiu essa matéria nessa revista Época. E eu grifei algumas coisas em que ele colocou os 6 elementos que chamava de capital erótico, né? Que era o que determinava, às vezes, como um facilitador para o sucesso profissional. Então, eu grifei, não sei se vocês conseguem dar um zoom ali, mas... Acho que as letrinhas são muito miúdas. Mas a gente pode tentar ler. Se tentar, eu posso ler para vocês. Uma pesquisa realizada no ano passado pela revista Newsweek, né? Entrevistou algumas pessoas e deixou claro que, apesar do discurso politicamente correto, na vida real, a aparência vem logo atrás da experiência e da autoconfiança como critério de contratação, à frente da escolaridade. Para 57% dos recrutadores ouvidos pela pesquisa, um candidato qualificado mais feio, né, teria problemas para se empregar. Então, eles sugerem que você tem que gastar o mesmo tanto com formação quanto com a sua aparência pessoal. O sorriso abre portas, né, doutor? Não dá pra gente falar que não. Né? Então, eu vou mostrar uns casos aqui. Vou atender uma ligação. Tá a gente mostra já já. Tá bom. Vou atender a Marina, que tá na linha, vai falar conosco de Itapajipe, Minas Gerais. Oi, Marina, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade para tirar sua dúvida. Tá bom. Olha só, a minha dúvida é, eu tenho os 4 dentes de siso. Eu gostaria de saber qual seria a indicação para retirá-los. Marina, Oi. Pode falar. E
Então, a única coisa que me incomoda é quando eu vou comer e aí fica restos de alimentos assim atrás. Eu tenho dificuldade para tirar. Mas, assim, eu gostaria de saber se isso seria uma indicação para estar retirando. Essa é a única queixa, né? Você não tem informação de que ele está mal posicionado, nada disso? Não. Tá, joia. Obrigada pela participação, viu, Marina? Um abraço para vocês aí de Itapajipe, Minas Gerais. Doutor. Marina, boa tarde. Se o dente está bem posicionado e você consegue higienizá-lo, mantenha, né? Ela reclama do acúmulo ali. Agora, acumula. Se ela consegue limpar... Então, mas aí, não, se está acumulando, é um indício que tem algum problema. Tá, ela reclama que está acumulando. Então, aí o que acontece? Às vezes, ele pode estar acumulando atrás dele. E aí, ele forma uma bolsa, que a gente chama de bolsa periodontal. Então, é como se fosse uma bolsinha mesmo que o alimento vai se impactando. O que acontece é que, fatalmente, vai dar cárie. E vai dar cárie numa posição que vai ser impossível de recuperar. Então, se ela quiser manter... Eu sugiro ela fazer visitas regulares no dentista para ele acompanhar. À medida que ele detectar que começou a dar cárie e dar algum problema, aí tira logo, né? Então, ela tem que escolher um dentista da confiança e fazer visitas periódicas. Uma vez por ano ou uma vez a cada 8 meses é o suficiente para estar higienizando e verificando se está em condições de mantê-lo. Aqui eu vou passar alguns casos clínicos para que o telespectador possa ver alguns benefícios que o paciente terá com esse tipo de cirurgia, né? Volto a frisar, é uma cirurgia funcional. O objetivo principal é devolver para o paciente a função, a mordida, né, adequada. Mas ele ganha também a estética. Então, vamos supor, um paciente como essa aqui, ela era uma paciente jovem, mas tinha uma aparência um pouco mais envelhecida, né? Que não era compatível com a idade dela. Então, ela tinha alguns problemas, né? Você pode detectar aqui problemas de mordida. Então, o dente aqui totalmente não fechava na frente. A mandíbula era para trás, então não mordia adequadamente. Ela tinha uma certa assimetria, né? Era um pouquinho torto para cá. Numa visão de perfil, esse ângulo aqui não era adequado. Essa região aqui não era muito projetada. O papo, você está vendo essa região que é submentoniana? E tem um acúmulo. Então, tudo isso nós anotamos para ver como é que pode ser corrigido. E aqui é depois da cirurgia, né? Nossa, mudou mesmo. Em que você pega, você reposiciona, eu devolvi para ela, eu promovi para ela a mordida, né? Agora sim ela tem uma mordida adequada. Que funciona, né? Junto com essa face. E se você comparar... Mudou demais. Nem parece que é a mesma paciente. Até os olhos. Você vê que a mudança dos olhos é na autoestima desse paciente. As fotos, quando eu tiro... Ela tá triste num dia, no outro ela tá super feliz. Eu não peço pro paciente, olha, você venha maquiada que eu vou te fotografar. Não. É na consulta normal, né? E aí esse paciente tem uma mudança realmente de autoestima. E ela tava de aparelho ali no primeiro? Tava de aparelho ainda, tá. O paciente tem que operar com aparelho. Opera com aparelho. Tem que operar com aparelho. E aí ele continua com o aparelho até o final da cirurgia, né? Olha o perfil dela. Então você vê aquela distância do queixo, como melhorou? Então estica os tecidos e rejuvenesce. Perfeito. Não só rejuvenesce, estica os tecidos e dá uma estética para esse paciente, como também aumenta a via aérea. E os pacientes que têm apneia, resolve o problema dele. Que legal. Então é quando bem planejado, você com um momento só resolve todos esses problemas. Tem mais casos? Tem. Então, um outro paciente como essa que tinha um sorriso gengival. Vocês estão vendo ali? Mostrar bastante gengiva. Sim. Né? É uma menina bonita, mas ela tinha alguns traços que não mostravam o que ela tinha de mais bonito, né? Então eu falava, você é bonita, mas está escondido. Né? Então ela fez um tratamento ortodôntico preparatório e ela tinha um pouco de depressão nessa região, né? Então era uma região que não tinha uma projeção muito adequada, o lábio ficava sempre aberto porque ela tinha mordida aberta. E por que ela tem mordida aberta? Óbvio, porque esse osso cresceu muito para cá, então essa mandíbula rodou para trás. Então foi feito um planejamento, olha como é que era a mordida dela, né? Ela não mordia adequadamente. Não casava o dentinho, né? Aí ela tá tocando, ó, ela toca aqui atrás, se você notar. Bate aqui atrás e não bate mais nada na frente. Aí ela foi operada, né? Ela ainda está de aparelho. Tá.
Essa foto é um pouco mais antiga, ela já tirou o aparelho, mas eu não tive ainda a oportunidade de colocar. Mas veja como melhorou. Sim. E a gente mexe no nariz também para dar uma... Você vê que deu uma arrebitada no nariz, né, dela. Sem fazer cirurgia plástica no nariz. A gente mexe nisso em conjunto. Tá, faz também. Eu faço também junto, Legal, né? legal. Mas quando é alguma coisa mais complexa, aí eu chamo um colega, um plástico, um otorrino para estar participando. Que na verdade você tá ali com tudo na sua visão, né? Eu tenho uma visão direta de tudo. Então, tem alguns pacientes que têm hipertrofia dos cornetos, a gente já mexe nos cornetos, né? Mas é importante frisar que esse tratamento é um tratamento adequado e sério. Quando o paciente precisa de outras especialidades em conjunto, eu sempre associo, sim, com certeza. Porque o compromisso é com o paciente, né? Ele tem que ter, numa cirurgia só, a solução dos problemas, né? Agora, quanto tempo você precisa para essa recuperação e para que essa paciente consiga ver esse resultado? Olha, em pacientes assimétricos, que têm uma assimetria de rosto, eu também vou mostrar, existem alguns critérios para tentar se obter o máximo de simetria possível. Só que mesmo que fique um pouquinho, eu falo que o resultado final é depois de 1 ano. Mas depois de 3 meses, ele já tem 80% do resultado, porque 80% a 90% do edema já regrediu. Só que existe um edema residual de 10% a 20% que vai persistindo e regredindo aos poucos, né? Então, para ficar fora do trabalho, na média, o paciente tem que ficar por 2 a 3 semanas. Depois ele pode voltar, né, para o trabalho normal. Ele sai da cirurgia já vendo a diferença. É importante falar outra coisa. No passado, os pacientes ficavam amarrados 40 dias de boca fechada. Eu já ouvi falar. Já ouviu, né? Já. Mas hoje em dia não precisa mais. E tem gente que fala até hoje, não dá pra fazer aquela cirurgia não, porque tem que ficar com a boca amarrada. Hoje em dia não é mais assim. Não precisa. Normalmente os pacientes emagrecem, mas é pouco. É em torno de 2, 3, 4 quilos, né? Mas ele sai de boca aberta da cirurgia. Tá. Ele não precisa ficar com a boca bloqueada para ter sucesso. Porque nós utilizamos placas e parafusos de titânio. Tá, agora, olha só, você mostrou a foto e aí, especialmente no primeiro caso, dá pra gente ver bastante a movimentação aqui do queixo, né? Uhum. Então, ela ganhou o queixinho, principalmente esse também, mas o primeiro caso mais. Agora, às vezes é característica da família ter o queixinho menor. Dá para reposicionar, devolver função para essa boca, vai ficar tudo bom, respiração vai melhorar, mas sem mexer de repente numa característica que para a pessoa é familiar, ela não quer se livrar daquilo. Lógico, olha, até eu lembrei de um caso, teve um paciente que eu fui operar e aí eu fiz o planejamento. E antes da cirurgia eu falei, nossa, que bom, porque eu já vou aproveitar e vou tirar essa pinta que você tem aqui. Ela, pelo amor de Deus, é de família, minha avó tem, minha mãe tem, você não vai tirar de mim. Imagino. Então, presente, eu aprendi uma coisa, é de quem recebe, não é de quem dá. Perfeito. Né? Eu posso querer dar uma troca de pneu no aniversário da minha esposa, achando que ela vai gostar. E ela não vai, né? Então, você tem que sugerir o que o paciente quer esteticamente para saber se os objetivos que a gente vai alcançar são objetivos reais, não são objetivos ilusórios. Dá para mostrar isso antes para o paciente conseguir se ver? Porque uma coisa é você falar, você vai ganhar queixo, mas a gente não consegue se enxergar. Hoje dá para fazer isso? Dá. Existe um software específico em que não são todos os profissionais que acabam tendo porque é bem oneroso. Esse software faz um planejamento virtual. Esse planejamento, eu posso fazer ele em 2D ou em 3D. Qual que é a grande importância disso? Primeiro, o paciente consegue visualizar as modificações, né, que ele vai ter na face. E segundo, eu consigo ter bastante previsibilidade, porque eu faço a cirurgia antes no computador. Legal. E eu meço em milímetros tudo que eu vou fazer. E aí eu já levo todas essas informações para o centro cirúrgico. Né? Que facilita para você e o paciente se sente mais seguro. Segurança. Esse software, ele dá 80% de previsibilidade. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês poderem ver. Deixa eu só abrir. Agora, você vai mostrar esse vídeo e eu vou dar um recadinho. Na volta do recadinho, a gente vai falar de segurança de verdade, que é esse aparelho aqui. Que olha, o doutor explicou como é que ele funciona, mostrou aqui as pontinhas dele. A gente vai entender tudo já já. Mostra o vídeo, doutor. Vocês estão conseguindo ver aqui? Esse então é um software, é isso? Esse aqui foi um vídeo gravado num software, né? Então é uma tomografia de um paciente em que a gente faz toda
toda a movimentação. Então, vocês conseguem ver do outro lado ali? Legal. Então, à medida que eu vou movimentando o osso, vai modificando a face do paciente. Então, eu consigo falar, bom, se eu mexer 4 milímetros para frente, quanto que isso vai impactar na face do paciente? Legal. Quais são as alterações? Então, eu posso mostrar, falar, olha, você vai ficar assim. Ah, doutor, eu preferia meu queixo um pouco para trás. Eu falo, então, tudo bem. Então, eu vou modificar a angulação. Eu vou modificar o avanço. Então, é uma ótima ferramenta de comunicação e de planejamento. E eu consigo fazer a cirurgia na face do paciente computadorizada. Isso tudo em 3D. E vai conversando com o paciente. E vai conversando com Doutor, ele. não gostei, achei que ficou estranho. Aí você vai ajustando, ajeitando até que ele goste. Agora, eu vou dar um recado, preciso dar um recado, mas o corpo tem memória, né? Quando faz a cirurgia ortognática, tem memória também ou do jeito que você colocar fica? Na verdade, a gente está falando em recidiva, né? Então, a pergunta foi em relação a isso. As placas e parafusos hoje, elas têm resistência suficiente para aguentar o esforço mastigatório. Então... A ideia é que não aconteça. A ideia é que não aconteça. O que pode acontecer é uma adaptação da região condilar, que é reabsorção. Mas eu queria que você falasse pra gente sobre esse aparelhinho que tá aí em cima da mesa, que ele traz segurança pra nós. Explica isso, por favor. Tem ovos aí também. E eu sei que você vai fazer um teste no seu dedo também, doutor. Bom, Denise, olha... Eu achei que ia fazer o teste no seu dedo, mas eu vou mostrar. Olha, para saber se é seguro mesmo, é melhor você fazer no seu, que eu sou instrumento de trabalho. Bom, na verdade, o que acontece? A indicação desse aparelho é porque ele corta tecido ósseo e ele não corta tecido mole. Tá. Então, a grande vantagem é, eu tenho uma estrutura nervosa na mandíbula, é um nervo passando lá dentro, é uma artéria importante, e eu preciso fazer um corte. Eu posso cortar com segurança, porque se ele cortar o osso e chegar até o nervo, ele não vai lesionar. Então, o ovo, na verdade, ele tem um tecido mineralizado por fora, né? E por dentro tem a gema, né? A clara. Então, eu vou fazer Ó, ele sai um pouquinho de água, e aí você vai fazendo um corte, né? Esse aqui... Ele vai cortar só a casca? Vai fazendo só um corte na casca. E aquela membraninha? Não. Então, não vai cortar a membraninha? Não. É minúscula a membrana. Mas ó, já tô fazendo aqui o corte, ó. Eu coloquei numa ponta diamantada, que é uma ponta mais leve. Mas eu posso, se vocês puderem ver, olha, já tem um corte formado. Sim, tem. A gente estava acompanhando seu corte lá. Tá vendo aqui, ó? Isso. Tá, agora eu posso trocar rapidamente para vocês verem, porque esse aqui é uma ponta diamantada, então ela tem um corte muito delicado. Né? Mas se eu tiver que fazer um corte mais robusto, eu posso usar uma outra ponta. Essa ponta diamantada é o que te garante que não vai cortar. Todas elas garantem. Todas elas? Todas elas. Não vai cortar? Não vai. É uma característica do aparelho e não da ponta, né? Tá. Agora, uma pode ter um corte um pouco mais rápido, outra um corte um pouco não tão rápido. Esse aqui tem mais serrinhas, né? Se você conseguir ver, olha. Sim, a gente vai. Dá pra ver que tem mais serrinhas, né? Tem. Aí eu vou começar a cortar. Doutor, enquanto você vai cortando, deixa eu falar para quem está em casa sobre o seu site, www.alessandrosilva.com.br, enquanto o doutor corta a casca desse ovo. Por que a gente está fazendo isso? É para mostrar que esse aparelho dá segurança para cirurgias ortognáticas, para qualquer cirurgia que for feita dentro da sua boca, né? Para as estruturas não serem lesadas. Conseguiu ver? Ó, eu entrei lá dentro. Sim, sim. Ó. Ótimo. Deu pra ver aqui, ó? Sim. Agora, o mais importante eu posso colocar no meu dedo, olha lá. A hora que sair sangue, vocês veem, hein? Não vai sair, que eu sei. Não vai cortar. Dano nenhum, ó. Perfeito. Então, isso me dá total segurança. Total segurança. Pra eu poder intervir. 0 operadora 11 3078 8264, 3078 8264. O doutor faz um trabalho muito bacana também, onde a gente vai falar. Claro que tem 1 ou 2 pessoas por ano que são beneficiadas. Este ano, essas vagas já foram preenchidas, mas é sempre uma oportunidade. Entra no site www.alessandrosilva.com.br. O doutor precisa de pessoas que disponham tempo também, suas habilidades, né? Você precisa de pessoas para trabalhar junto com você nesse trabalho voluntário, é isso? Nós atendemos alguns pacientes que são pacientes carentes, que realmente não têm condição alguma, nem plano de saúde, nada, para poder submeter à cirurgia. Então, eu e mais alguns colegas
nos unimos e criamos aí uma corrente do bem, que são alguns profissionais que se dedicam, se empenham e se doam para poder oferecer uma qualidade de vida para esses pacientes. Só que não envolve só a minha mão, né? Só técnica, envolve às vezes custos de hospital, medicação, exames laboratoriais, né? Anestesista. Então, quem tiver interessado em contribuir, em poder ajudar o próximo, né? A gente às vezes vê alguma lacuna que isso possa estar sendo revertida para os pacientes que precisam de atendimento. E para os pacientes que precisam, não tem condições, www.alessandrosilva.com.br. Para esse ano, os pacientes já estão completos, né? Os que vão ser atendidos. Aí a pessoa que quiser pode, obviamente, já existe uma lista bastante grande de pacientes, Acredito. né? O que a gente precisa, na verdade, é de pessoas interessadas em trabalhar. Junto com você, dispor seu tempo, seu trabalho. Eu admiro bastante as pessoas. Eu recebo aqui alguns médicos também que uma vez por semana, por exemplo, fazem um trabalho como esse. Então, você dispõe de um dia para atender pessoas que não têm condições. Então, às vezes com uma consulta, às vezes indo em algum lugar. Eu acho isso muito bacana. Acho que cada um que puder fazer isso, né? Especialmente, você dispõe o que ali? Especialmente seu tempo, né? O dom que Deus te deu, né? O trabalho que você faz, isso é muito legal. Sobre esse aparelho, eu adorei. Achei super seguro. Quem está em casa e vai precisar fazer uma cirurgia como essa, eu já ia perguntar se tem a segurança de uma máquina. Não precisa ser exatamente essa, tem outras, né? Na verdade, essa é a melhor que tem, né? Eu posso, inclusive, usar ela para implante. Legal. E garantir a segurança total, né? É importante que o profissional invista na profissão, né? Invista no conhecimento e na tecnologia, para oferecer um tratamento seguro para o paciente. Doutor, volte quando quiser, portas abertas. Obrigado. Aqui para você, adorei. Pode trazer sempre que quiser, que eu e os nossos telespectadores adoramos ver aqui como é que funciona, as novidades e a segurança. Obrigada pela participação, Obrigado tirou mesmo as dúvidas das pessoas. Ficou dúvida? Entre em contato no site ou pelo telefone que você tem um Fale Conosco no site, né? Tem, quem quiser pode mandar e-mail, né? Tá. O que quiser de informação, a gente vai estar feliz em poder ajudar. Obrigada, doutor. Boa tarde, De nada, viu? boa tarde.